Olá, 14 de julho de 2020. Começa agora o programa Tribuna Virtual. Um espaço institucional para que os deputados dirijam-se à população com assuntos de sua livre escolha. Vamos às regras? Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. Com a palavra agora, o deputado Jorge do Carmo, do PT. Olá, deputado. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, deputada Janaína, deputado Carlos Gianazzi, que vi também agora há pouco. Escrevi hoje para falar na Tribuna Livre um pouco sobre algumas situações que acho pertinentes e preocupantes. A primeira delas eu quero falar rapidamente sobre a questão da educação. Nós temos aí a decisão do governador João Dória de retomar as aulas no dia 8 de setembro, as aulas presenciais. E ainda que seja 35% da capacidade máxima, mas eu vejo com muita preocupação, porque as nossas crianças, não têm, não sabem se cuidar, ou seja, elas não têm a consciência da necessidade dos cuidados, na questão do distanciamento físico, na questão do uso das máscaras, na questão do uso de álcool em gel, e isso faz com que nós possamos, os governantes, possamos expor as nossas crianças ao risco da pandemia do Covid-19. Isso nós não podemos entender como uma situação normal. É preocupante a gente deixar com que os nossos filhos voltem às aulas e, lamentavelmente, esse ano nós já estamos com o ano comprometido do ponto de vista das aulas, do aprendizado por conta da pandemia. Nós não podemos deixar que as nossas crianças voltem às aulas expostas a esse tipo de risco. Eu tenho conversado com pais de crianças, com professores, que são quase que unânimes de que é um risco a gente voltar às aulas presenciais, especialmente nas escolas públicas, na periferia da cidade de São Paulo e dos municípios, onde, infelizmente, as condições estruturais das escolas não são também boas. E por isso é que eu acho que é um erro do governador anunciar o início das aulas presenciais já para o dia 8 de setembro, sem a gente ter claro se até lá nossas crianças já não estarão mais expostas a risco. Então, tenho conversado muito com os pais de crianças, que eles são, como disse, quase que unânimes. Nós não vamos deixar com que os nossos tesouros, ou seja, as nossas crianças, os nossos filhos, voltem às aulas numa situação ainda de vulnerabilidade e de exposição a risco pela pandemia do Covid-19. Eu, particularmente, tenho uma filha de 8 anos, minha convicção é de que ela não deve voltar. Não deve voltar às aulas porque não podemos expor nossos filhos a esse tipo de risco. Então, eu acho lamentável, acho que o governador e o secretário estadual e os secretários municipais deverão analisar isso com mais cuidado, com as recomendações da saúde pública, para que nós não expusemos as nossas crianças a risco, infelizmente, e aí esperar mais um pouco até que a gente tenha certeza de que os nossos filhos irão para as escolas e não serão contaminados. Esse é um assunto. Gostaria de falar de um outro assunto também importante, que é a questão da saúde. Eu sou morador da cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste, lá na divisa com o Alto Tietê, e eu quero falar de 2 assuntos. O primeiro é o Hospital Carmen Prudente, cidade de Tiradentes, foi inaugurado, completou no último dia 1º de 7 de julho, completou 13 anos. E aquele hospital foi construído
fruto da luta dos movimentos sociais, no orçamento participativo, no governo do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Foi luta dos conselheiros, foi luta da população, que construiu aquele equipamento, e hoje, né, nós temos a satisfação de ter um grande hospital na cidade de Tiradentes, né, construído, e completou esse mês aí, 13 anos de muita luta. Eu, como deputado e morador da cidade de Tiradentes há 33 anos, quero dizer que eu participei do orçamento participativo, nós abdicamos, deixamos de definir outras prioridades para construir um hospital, e esse hospital está funcionando muito bem. Eu quero aproveitar a oportunidade para saudar todos os moradores da cidade de Tiradentes e da região por essa conquista tão importante que foi o Hospital Carmen Prudente, cidade de Tiradentes. É um equipamento importantíssimo para aquela região. E quero saudar também a todos os profissionais de saúde que, nesse momento de pandemia, estão na trincheira de frente, enfrentando a pandemia para salvar vidas. Então, quero parabenizar todos e da importância significativa desse equipamento de saúde. E ainda na área da saúde, na cidade de Tiradentes, também, nós tivemos outra conquista tão importante quanto, que foi a construção da Escola Técnica de Saúde, né, Professor Matiguti, uma escola técnica de saúde construída lá, que foi autorizada lá em 2004, através de uma lei que foi aprovada. E agora, a famigerada reforma da administrativa do Bruno Doria, em São Paulo, que tramita na Câmara Municipal de São Paulo, através do PL 749 de 2019, poderá ser aprovada, né, que é aquela forma de o Estado mínimo, de deixar o Estado cada vez menor, porque para eles a população não merece escola de qualidade ou hospitais de qualidade. Nós estamos falando de uma escola técnica que já formou mais de 12 mil alunos carentes na Zona Leste. E completou 15 anos de existência. E o PL 749 autoriza a extinção da Fundação Paulistana de Educação Tecnológica e Saúde, criada em 2004, ou seja, que administra a Escola de Educação Profissional e Saúde Pública, professor Makiguchi. Ou seja, se essa lei for aprovada, se esse projeto de lei for aprovado na Câmara Municipal, nós poderemos ter a extinção da mantenedora que administra a Escola Técnica de Saúde lá na cidade de Tiradentes, que foi construída também uma conquista dos moradores daquela população carente da região, especialmente aqueles que tinham dificuldades para estar numa faculdade, estar numa universidade, especialmente quando não tinha os programas sociais de inclusão. Por isso eu quero dizer que essa famigerada reforma administrativa do Bruno Doria, na cidade de São Paulo, através desse PL 749, ele tem como objetivo de extinguir essa escola, que é uma escola importantíssima para aquela região. Por isso eu tenho um abaixo-assinado eletrônico circulando. Eu peço que as pessoas assinem esse abaixo-assinado para que a gente não deixe essa conquista tão importante que foi a Escola Técnica Professor Makiguchi fechar na cidade de Tiradentes, que foi uma conquista da população, fruto das políticas públicas dos nossos governos, do governo do Partido dos Trabalhadores. Era isso que eu queria falar, parabenizar a todos, agradecer a oportunidade e desejar uma boa tarde a todos os colegas. Passo a palavra agora ao deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Olá, deputado, com a palavra. Deputados, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, tá. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, dizer que ontem eu acionei o DER e a Secretaria Estadual de Transportes, exigindo que ambas tomem providências imediatas em relação à construção de uma ponte sobre o rio Juquiá, que é um rio que fica no município de Juquitiba, na SP 57. Lá tem uma rodovia 57, que está sem a ponte. A população está ilhada, sem poder sair da região. É muito grave a situação. Eu fui acionado, inclusive, pelo professor Ricardo Carvalho, pelo comunicador social Wagner Mello,
eles estão fazendo uma mobilização lá e pressionando o governo para que as providências sejam tomadas. E, além disso, essa SP-57, que fica na região, ela está totalmente esburacada. Eu vi as fotos, eu fiquei chocado. O estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, abandona as suas estradas vicinais. Então, essa rodovia tem que ser imediatamente pavimentada e, sobretudo, nesse momento, o DR ou a Secretaria tem que construir imediatamente uma ponte naquela região. Isso fica na altura do quilômetro 72,5, que eu tenho aqui os dados dessa rodovia, né? Rodovia SP-57, e, por exemplo, o bairro do Juquiazinho está totalmente isolado ali, e outros bairros também. É uma rodovia importante, mas que está inviabilizada por conta da falta da ponte, né, que foi desativada. O governo tem que construir em caráter de urgência. A população está passando necessidade, ali está ilhada, né, dificultando o acesso das pessoas a hospitais, enfim, ao trabalho, inclusive colocando em risco até a atividade econômica da região. Então, faço esse apelo novamente, agora publicamente aqui pela tribuna da Assembleia Legislativa ao DR e à Secretaria de Transportes, para que a ponte seja reconstruída imediatamente e a rodovia ASP-57 seja imediatamente recuperada e pavimentada. Gostaria ainda também de me associar ao que disse o deputado Jorge do Carmo. Deputado Jorge, eu assino embaixo, me associo ao que disse Vossa Excelência em relação a essa proposta de volta às aulas do governo estadual, do decreto, inclusive, que foi publicado hoje no Diário Oficial. E eu tive a oportunidade de, hoje pela manhã, participar da reunião da Comissão de Educação, da qual eu sou membro titular, e manifestei essa posição e a minha indignação para o secretário estadual. O Rocieli Soares estava presente. Cobrei dele, denunciei, falei que nós não vamos voltar. Quando eu digo nós, os professores não voltarão no dia 8. Vai ter greve geral, vai ter desobediência civil, porque acima de um decreto, acima de uma decisão orientada pelos interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial e dos poderosos, né, do poder econômico, a vida está acima de tudo isso. E Vossa Excelência faz bem, deputado Jorge do Carmo, quando diz que não vai mandar sua filha para a escola também, porque a vida da sua filha vale mais do que essas decisões econômicas. Então, essa é a nossa posição, não só minha, mas da comunidade escolar. Nós não voltaremos, haverá greve. Eu falei para o secretário, vai ter desobediência civil, ninguém vai arriscar a vida nessas condições. Então, um erro gravíssimo a publicação desse decreto, até porque ele desmobiliza o isolamento social, né? Dá a impressão que está tudo resolvido, as coisas estão se resolvendo, e não. 1.200 pessoas continuam morrendo por dia no Brasil. É uma tragédia isso. Não é o momento de se falar em voltar às escolas, que são verdadeiras bombas biológicas de contaminação. E, por fim, eu gostaria de abordar um assunto muito importante que está na ordem do dia, que é sobre o Fundeb. Hoje, possivelmente, o Congresso Nacional, digo, a Câmara dos Deputados, na verdade, vai debater e votar a PEC número 15, de 2015, né, que estabelece um Fundeb agora permanente. A lei do Fundeb, o prazo de validade dele vence agora no dia 31 de dezembro de 2020. E se ele não for renovado, nós vamos prejudicar 40 milhões de crianças e adolescentes que são matriculados nas redes públicas de ensino, nas redes municipais e estaduais. Mais de 90% dos municípios do Brasil dependem do financiamento do Fundeb, né, dessa complementação orçamentária. E o Brasil tem que renovar. Essa PEC não é a melhor dos mundos, mas é o que existe, até porque o governo Bolsonaro não moveu uma palha, não apresentou uma proposta de renovação do Fundeb. Aliás, o Bolsonaro é contra o Fundeb, deve ser contra o Fundeb. Paulo Guedes é totalmente contra. Ele queria, inclusive, acabar com a
a vinculação obrigatória dos gastos com educação e com saúde. É o grande sonho dele, ele que é um neoliberal selvagem, primitivo e totalmente desatualizado, a serviço do rentismo, da especulação financeira, do mercado financeiro. Ele não tem nenhum compromisso com o Fundeb. Então, o governo não fez nada, absolutamente nada. Tem a PEC, que foi construída pelo próprio Congresso desde 2015. Ela torna agora o Fundeb permanente, não vai depender mais de renovação, esse é um avanço importante. Ele amplia também o financiamento para todos os profissionais da educação, porque hoje o Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. Então, vai ser valorização dos profissionais da educação, para que nós possamos incluir também o quadro de apoio escolar, por exemplo, na rede estadual, agente de organização escolar, que são profissionais da educação. Além disso, a PEC número 15, que nós defendemos, ela também amplia o financiamento de 10% para 20%, que é a complementação do governo federal. Isso até 2000, tem uma gradação aí, até 2026, o governo federal tem que investir 20%, também é um avanço, tem que aumentar o financiamento, até porque o Brasil precisa aumentar o seu financiamento à educação. Nós temos 2 milhões de crianças e adolescentes ainda fora do ensino fundamental, nós temos 80 milhões de jovens e adultos que não concluíram a educação básica no Brasil, nós temos 13 milhões de analfabetos no país. Então, nós precisamos ter uma política educacional séria, com financiamento público, com mais recursos. E na educação pública, nós temos que melhorar os salários dos profissionais da educação. Aliás, se também o Fundeb não for aprovado, vai acabar praticamente o piso nacional salarial, que foi uma conquista de uma lei que nós aprovamos no Congresso Nacional em 2008. E é um valor baixo ainda, mas nem isso vai existir mais praticamente se o Fundeb não for aprovado, porque ele financia também, ajuda a financiar o piso nacional salarial e a jornada do piso. Então, por tudo isso, é que nós temos que aprovar imediatamente um novo Fundeb permanente, que valorize todos os profissionais da educação, que aumente os seus recursos e que dê conta de financiar de fato a educação pública brasileira, a educação básica. Ela precisa de financiamento. Então, eu faço um apelo, sobretudo aos deputados da Assembleia Legislativa, porque todos pertencem a partidos que têm representação na Câmara dos Deputados, para que façam gestões, para que pressionem os seus parlamentares, seus deputados e senadores, na Câmara dos Deputados, nesse momento, principalmente hoje, para que eles votem a favor da PEC 15 de 2015. Ela é fundamental. Quem defende escola pública no Brasil, educação pública, tem que defender necessariamente a PEC 15, senão nós vamos ter um apagão da educação em todo o território nacional. 40 milhões de alunos estão matriculados nas escolas públicas do Brasil. Então, nós temos que aprovar o Fundeb já. Então, pressão total em cima da Câmara dos Deputados, Senado, depois o presidente tem que sancionar a lei. Então, queria fazer essas considerações no dia de hoje. Muito obrigado. Com a palavra agora a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Já queria me solidarizar com o pleito do deputado Jorge do Carmo. Eu sou uma defensora aguerrida, né, do ensino técnico. Entendo que esse 4º ano que o secretário da Educação, né, está criando, um 4º ano opcional, haveria de ser um 4º ano profissionalizante. Então, já anotei os dados aqui para poder levantar também essa situação. Ajustes, eventualmente, podem até ser feitos em termos de gestão, mas, dada a situação, né, do nosso país, do nosso estado, fechar a escola técnica é algo, a meu ver, assim, inconcebível, né? Eu gostaria de abrir mais escolas técnicas ou transformar escolas regulares em escolas técnicas. Então, fica aqui o meu apoio para a manutenção desta escola técnica em saúde, né, sobretudo nessa temática, em Cidade Tiradentes. Inclusive, o próprio deputado professor Kenny apresentou um projeto para abrir ensino técnico
na seara da saúde, gestão em saúde. Então, assim, eu acho que nós não podemos ir na contramão do que seria o ideal para o Estado. Com relação à fala do deputado Gianazzi, por coincidência, eu também oficiei relativamente a essa questão da ponte do Rio Juquiá, recebi vários e-mails, né, noticiando a situação dramática da região, entramos em contato com o DER, e o que eles disseram é que foi feita uma licitação, uma empresa ganhou e, por alguma razão que nós não conseguimos entender, a empresa desistiu. Então, o ofício que o gabinete enviou foi no sentido de requerer, né, prazos claros para solucionar uma situação dramática da população da região. Então, não havíamos conversado a respeito, mas, coincidentemente, estamos unidos nesta causa. Na manhã de hoje, foi publicado no Diário Oficial, né, foram publicados os vetos do governador ao nosso projeto coletivo aqui de enfrentamento à pandemia do Covid. E com alguns vetos eu até concordei, foram pontos aos quais eu me opus durante o processo legislativo, cheguei a falar que haveria inconstitucionalidades, como aquele dispositivo que eu pedi para fazer um destaque, que prevê uma punição muito ampla, sem definições de conceitos, né, da propagação de fake news. Teve um debate também com relação aos auxílios que foram criados. Então, houve alguns vetos que eu até compreendi a fundamentação, e esse caso da fake news, vou até falar sobre esse tema ainda hoje, eu realmente concordei com o veto. Mas chamou minha atenção o fato de todos os dispositivos referentes à transparência, à publicação de contratos, à publicação de dados, todos eles foram vetados, né? Agora eu quero esperar para verificar como é que ficou a redação final da lei, com tantos vetos, mas eu fiquei muito chateada, porque os senhores vão lembrar, quando chegou aqui o decreto de calamidade pública, eu votei contra, porque entendi que o decreto era amplo demais, dava muitos poderes ao governo. E eu não estou falando do governo A ou do governo B, qualquer poder executivo. O papel do legislativo é fiscalizar. Então, eu entendi que foi um projeto muito amplo, né, dando carta branca para o executivo. Votei contra. Aí veio um projeto para liberar fundos, ou seja, liberar dinheiro para o executivo. Nós debatemos exaustivamente, eu praticamente exigi que houvesse uma definição de quais os fundos teriam os valores liberados. Chegou lá na mão do governador, essa especificação dos fundos foi vetada. Ou seja, a conquista que a gente teve em termos de controle, fiscalização, transparência, quando chegou no governador, houve o veto. Agora, com relação ao projeto do Covid, todos são testemunhas que houve colegas que concordavam com alguns dispositivos, discordavam de outros, houve colegas, né, que concordavam com os dispositivos opostos daqueles a que outros colegas eram contrários. Isso é natural numa casa legislativa democrática, como esta é e deve ser. Mas eu, por exemplo, votei sim ao projeto de enfrentamento à pandemia, justamente em virtude dos dispositivos que trazem mais transparência, nas contratações feitas, nos critérios, né, seguidos para essas contratações, no número de leitos ocupados. E, poxa vida, esses dispositivos foram os vetados. Então, por mais que nós não queiramos, né, fica o sentimento de que o Poder Executivo não quer ser fiscalizado, né? E eu não estou falando contra a pessoa A, a pessoa B, ou contra o partido A ou o partido B. É uma crítica institucional. Tá? E essa minha objeção, né, esse pequeno protesto a esses vetos, aos dispositivos que trazem transparência, esse protesto ele se encontra com um pleito que eu fiz à CPI das quarteirizações, da qual eu participo na condição de suplente. Eu pedi à CPI, como já havia pedido à Comissão de Saúde, infelizmente meu pedido não teve andamento na Comissão de Saúde, então eu pedi à CPI que as pessoas envolvidas na contratação dos respiradores, né, aqueles respiradores que nunca chegaram, que custaram 550 milhões de reais aos cofres públicos, 30% efetivamente pagos, que essas pessoas
Eu pedi que fossem, ou melhor, que sejam ouvidas na CPI da quarteirização. E houve uma certa resistência, né? E por parte de alguns parlamentares. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas a votação ocorrerá amanhã. Como eu sou suplente, eu não sei ainda se eu vou participar ou se é o titular. Eu sempre converso com ele no final do dia, na véspera, né, para saber quem é que vai participar. Mas eu gostaria de pedir aos membros que votem favoravelmente, né, porque nós precisamos ouvir essas pessoas. Com o requerimento, eu não estou acusando as pessoas. Eu estou pedindo uma oportunidade para que nós compreendamos essa contratação, que foi uma contratação que, quando comparada com outras realizadas, mesmo em meio à pandemia, ela traz algumas incongruências, né? Alguns pontos muito diferentes, como a participação do intermediário, que ninguém sabe de onde é que saiu, como indicações por parte de empresas, né? E o fechamento de contratações com fulcro nessas mesmas indicações. Então, eu sei que eu estou sendo muito chata neste ponto e quero deixar claro que não estou acusando ninguém, né, de qualquer tipo de ilicitude, seja civil, seja criminal, mas me parece que é papel desta casa fiscalizar e, diante dessa resistência em publicar os dados, os contratos, este papel fica ainda mais premente, né? Porque por que não publicar esses contratos? Por que não disponibilizar esses dados, né? Por que não ouvir as pessoas envolvidas nessa contratação? Então, eu fiz esse pedido, reitero nesta oportunidade, porque não sei se participarei da CPI amanhã, já que sou apenas suplente. Reitero que essas pessoas sejam chamadas, que elas sejam ouvidas, que elas sejam respeitosamente indagadas, né, sobre os porquês de um contrato tão alto ter sido firmado sem nenhum tipo de formalidade, dos porquês desse material não ter sido entregue, dos porquês da empresa que foi escolhida ter sido escolhida, qual foi o papel desse intermediário. São perguntas técnicas, respeitosas, que até agora, né, não foram feitas e precisam ser feitas e precisam ser respondidas. Uma correção, eu até fiz essas perguntas, né, quando o secretário da Saúde esteve na reunião online, quando a Procuradora-Geral do Estado também esteve, depois eu estive lá na companhia do deputado Nery, do deputado Telhada, mas eu ainda não consegui respostas objetivas, né, conclusivas sobre estes pontos. Então fica aqui o meu pedido, né, de que a comissão, que a CPI convoque essas pessoas, e o meu protesto diante de um veto a um ponto que me parece essencial, que é justamente o ponto da fiscalização. Para não estourar, eu encerro essa participação já pedindo minha nova inscrição para falar de outros 2 assuntos. Muito obrigada. Como não temos mais deputados inscritos, deputada, a senhora pode seguir aí com mais 10 minutos. Pois não, muito obrigada. Muito obrigada. São dois pontos. O primeiro ponto ainda tem a ver com pandemia, mas já não nessa vertente de fiscalização. Tem a ver com enfrentamento na seara da saúde. Eu queria parabenizar, cumprimentar os promotores de justiça de Paulínia, que propuseram uma medida para garantir que os usuários do SUS tenham direito à medicação no início da infecção pelo Covid-19, tá? Vejam os senhores, garantir que tenham direito, né? Garantir este direito. Eu não estou dizendo que as pessoas serão obrigadas a se medicarem, isso é importante deixar muito claro. Quando eu li a petição desses promotores, uma petição extensa, detalhada, eu confesso que fiquei até emocionada, né? Porque desde o primeiro momento eu tenho lutado por esse direito de igualdade no sistema privado com o sistema público, né? Hoje, o que acontece? No sistema privado, a pessoa se infecta com Covid-19, confirma a infecção ou os sintomas são muito característicos, essa pessoa já vai ser medicada, né? No sistema público,
mesmo diante da confirmação da infecção, mesmo diante de sintomas muito característicos, como, por exemplo, perda do olfato e do paladar, o paciente do setor público, em regra, não é medicado. Ele é orientado a voltar para casa e ficar esperando o quadro agravar, né? Muitos são os profissionais da área de saúde, no país todo e também fora do Brasil, que já reconheceram que se você simplesmente fica esperando, existe uma maior chance do quadro agravar. Eu não sei se é uma questão ideológica, mas eu percebo que em São Paulo, no sistema público, ainda predomina essa atitude que eu considero ultrapassada de fazer as pessoas esperarem em casa. Então, esses promotores em Paulínia provavelmente perceberam o que eu também percebi, e eu expedi ofícios, né, para várias autoridades, e eles, utilizando da sua prerrogativa de promotores de justiça, propuseram uma medida para garantir que os usuários do SUS tenham direito a decidir com seus médicos se tomarão medicamentos no início da doença ou não, e, em não podendo adquirir esses medicamentos, recebam gratuitamente. Eu fiquei muito aliviada ao ler o pedido, disponibilizei a íntegra do pedido no meu site, nas minhas redes, para, de alguma maneira, estimular promotores de justiça de outras cidades e, quiçá, o próprio Ministério Público Estadual, né, como uma instituição una, a garantir esse direito básico ao paciente, que é debater com o seu médico e participar das decisões referentes ao seu próprio tratamento. Não é justo que no sistema privado o paciente tenha esta chance e no sistema público o paciente não tenha esta chance. Sendo certo que eu recebi e-mails aqui no gabinete, inclusive noticiando não só a negativa de prescrição, mas também, vamos dizer assim, falta do medicamento. E para que ninguém retire essa fala de contexto, que é muito comum nos dias de hoje, eu quero deixar claro que eu sequer estou falando da cloroquina, que é um medicamento mais polêmico. Estou falando de medicamentos básicos como a azitromicina. Então, eu congratulo os senhores promotores de Paulínia por essa iniciativa. E eu gostaria, não sei se vou ter tempo de esmiuçar, de fechar essa minha fala, trazendo aqui para esse ambiente, né, democrático, de maneira muito respeitosa, mais uma vez, o meu inconformismo técnico-jurídico com a decisão do TJ, que derrubou a lei que dá à mulher o direito de participar da escolha da sua via de parto. Parece que não, mas essa possibilidade do paciente escolher se vai tomar medicamento ou não, em conjunto e orientado pelo seu médico, tem muito a ver com esse direito da mulher gestante, parturiente, paciente, escolher, em conjunto com seu médico, orientada pelo seu médico, qual será a sua via de parto. E o TJ disse que isso seria inconstitucional, asseverando que nós teríamos, nós deputados estaduais, entrado na competência federal. Ocorre que nós localizamos um acórdão de novembro de 2018, em que o mesmo TJ julgou constitucional uma lei municipal de Guarulhos, que também tratava de parto. No entanto, no lugar de garantir à mulher voz para escolher qual procedimento queria realizar no momento de nascimento do seu filho, essa lei municipal de Guarulhos, a Lei 7.618, de 13 de março de 2018, prevê, porque ela foi considerada constitucional pelo TJ, que a mulher usuária do SUS poderia levar a sua doula, acompanhando o procedimento de parto. Eu fiquei chocada lendo o acórdão, porque os argumentos utilizados para derrubar uma lei que dá o direito à mulher escolher fazer cesariana e exigir anestesia, foram utilizados ao contrário para manter o direito da mulher levar a sua doula para o sistema público de saúde, inclusive a doula levando bolas, né, aquelas bolas que são utilizadas, outros equipamentos para fazer exercícios, né? E quando alegaram a inconstitucionalidade,
falaram que o município não teria competência concorrente. E o Tribunal de Justiça foi categórico ao asseverar que federação, estados e municípios têm competência, sim, concorrente, ou seja, ao mesmo tempo, de legislar sobre saúde pública. E legislar, no caso, especificamente sobre parto, né? Não há que se dizer que ter doula ou não ter doula esteja relacionado apenas com Guarulhos. Como fazer cesariana, fazer parto normal, receber anestesia ou não, também não é um assunto só do Estado de São Paulo, é um assunto de mulheres e bebês como um todo, né? Então, com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal de Justiça, eu reitero que não foi um julgamento técnico-jurídico, que não é uma questão de incompetência desta casa, mas que houve uma escolha ideológica, né, para tirar da mulher o direito de escolher, junto com seu médico, uma vez orientada e esclarecida, fazer uma cesariana. Ninguém me convence que o tribunal não entrou no mérito da substância, né, do debate, porque se Guarulhos, a Câmara Municipal de Guarulhos, é competente para dar direito à doula, como é que a Assembleia Legislativa de São Paulo não é competente para dar direito a participar da escolha da via de parto? Como é que a decisão foi formal e não de mérito, se Guarulhos foi elevada a uma condição mais, vamos dizer assim, mais independente em termos de federação do que o próprio Estado de São Paulo? Então, infelizmente, o Tribunal de Justiça abraçou a tese que foi defendida nesta casa pelo PSOL e pelas mulheres do PT. Eu digo as mulheres do PT porque eu sei que muitos parlamentares acabaram se rendendo a esse discurso, mas que... Bom, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o Tribunal de Justiça abraçou, né, uma ideologia que retirou poderes das mulheres grávidas, e que não foi a ideologia que venceu no debate parlamentar. Então, eu reitero, né, aqui o meu inconformismo, não é apenas o inconformismo pela importância do tema, mas é o inconformismo porque o argumento foi um, mas o motivo, infelizmente, foi outro. Porque se não tem competência para falar do parto, né, cesariana, parto natural, parto normal, com ou sem anestesia, não é possível que tenha competência para falar de doula, né? Então, houve uma escolha ideológica por parte do Tribunal de Justiça, e isso me entristece, não é como deputada, é como cidadã, e, sobretudo, eu não costumo utilizar o fato de ser mulher, mas dessa vez eu vou falar, sobretudo como mulher, né? As mulheres perderam um instrumento de poder, perderam um instrumento de voz, né? E eu vou seguir lutando por esta causa, seja mediante os recursos competentes, seja em contato com as autoridades de Brasília, para que nós consigamos garantir esse direito nacionalmente, né, para todas as brasileiras e todos os bebezinhos que estão para nascer, com mais segurança, mais saúde e menos risco de falta de oxigênio. Muito obrigada. O Tribuna Virtual fica por aqui. Você acompanhou mais uma transmissão da Rede Alesp. Você pode acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube e nas nossas redes sociais. Fique agora com a nossa programação.